Vamos lá, galera. Vamos falar mais de motivação. Quem está motivado aí? Vamos entender agora as teorias de fluxo ou processo, uma vez que a gente já fechou as teorias de conteúdo e introduziu conceitos acerca do flow ou fluxo motivacional. Vamos lá? Então, a primeira teoria que eu vou tratar com vocês é a teoria da avaliação cognitiva. Teoria muito importante, que é baseada na teoria da autodeterminação, tá? O que essa teoria da autodeterminação nos fala antes de a gente entender a avaliação cognitiva? Ela afirma que destinar recompensas externas a comportamentos que já foram recompensados intrinsecamente tende a diminuir o nível geral de motivação, caso elas sejam vistas como meio de controle. Olha o que acontece, gente. Olha como é que é a avaliação cognitiva. Como o ser humano é complexo. Bom, vamos lá. Imagine que você tenha... Eu vou dar um exemplo comigo, né? Eu tenho um grande amigo, o nome dele é César Júnior. O César Júnior, ele me ajuda bastante em várias coisas que eu faço. César Júnior nunca cobrou para me ajudar, né? A gente tem, na verdade, um acordo tácito de uma mão lava a outra. A gente está sempre se ajudando. Eu ajudo a ele ajuda a mim. Quando ele precisa de algo, eu faço por ele. Quando eu preciso de algo, ele faz por mim. E aí ele tem me ajudado muito a vender minhas apostilas, a divulgar os meus cursos, Ele tem me ajudado bastante nesse sentido, sem cobrar por isso. Não tenho pago financeiramente para ele, né? Aí o que acontece? Eu agora comecei a dividir os lucros das vendas com ele. O que poderia acontecer? Não que vá necessariamente acontecer, mas normalmente o que acontece? Acontece o seguinte: quando a pessoa já exerce uma certa atribuição, porque ela é motivada a fazer aquilo, porque aquilo a eleva, ela se sente bem ao fazer, mas ela não recebe recompensa extrínseca. A recompensa dele é só intrínseca. Na cabeça dele ele pensa assim: estou fazendo algo de grande, algo de valor para uma pessoa que eu amo. Ele está se motivando de maneira interna. Lembra que eu falei que tem motivação intrínseca e motivação extrínseca? Beleza. Aí eu penso o seguinte: em determinado momento eu penso que eu estou fazendo uma coisa boa e falo assim: vou te dar uma remuneração, vou pagar para que você tenha regularidade e faça tudo isso por mim. Um belo dia o César pode pensar o seguinte: ele é meu patrão, eu sou empregado agora, a gente não é mais amigo. Então agora ele vai me exercer coerção, ele vai exigir que eu faça. E aí o trabalho deixou de ter prazer para mim e virou uma obrigação. Isso é a teoria do recurso cognitivo, tá, gente? Então, quando você tem uma pessoa que já se motiva por elementos que são intrínsecos, internos, próprios dele, e vem um estímulo externo, que é higiênico, que é extrínseco, pode acontecer de a pessoa se desmotivar se vir que aquilo é um mecanismo de controle. Então, o que era um prazer passa a ser o quê? Uma obrigação. Aí ele pode se desmotivar. Interessante, né, gente? Pode acontecer mesmo, tá? Não sei se é o caso, mas pode acontecer. Entenderam? É isso. Então, olha o que eu coloco aqui para vocês entenderem bem. Então, bom dar um exemplo assim, né, para ficar claro. Em poucas palavras, é como se, ao receber por aquilo que já fazia, por exemplo, aquilo que o indivíduo queria fazer, torna-se algo que ele deve fazer. Então, antes ele queria, eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Porque eu vejo isso como uma fonte de motivação, uma fonte de satisfação pessoal. E isso vai ter uma recompensa que é intrínseca. Aí, daqui a pouco, eu pago para o indivíduo, aí ele vai ter que fazer o quê? Ele deve fazer. Ele não vai escolher como e quando fazer, ele vai fazer segundo minhas diretrizes. Aí isso daqui, gente, vira uma obrigação. Pode acontecer, tá bom? Quanto à teoria da autodeterminação, que eu falei para vocês, que dá base a... Opa! Começou! Que dá base à avaliação cognitiva, sustenta que as pessoas, além de serem guiadas por uma necessidade de autonomia ou autodeterminação, também usam maneiras de adquirir competências e relacionamentos positivos com os outros. Então, olha só, o que é essa teoria da autodeterminação? Diz o seguinte: a autodeterminação é quando a gente quer se sentir livre, em poucas palavras. Eu quero ser responsável pelo meu sucesso, eu quero ser responsável pela minha tarefa, eu não quero ninguém me controlando. Eu quero determinar o meu destino, eu quero determinar como fazer. Isso é motivador, é ou não é, gente? Então, quando você tem essa autodeterminação e alguém tira de você porque te deu uma recompensa extrínseca, você pode se desmotivar.
Então, a teoria do recurso cognitivo é baseada na teoria da autodeterminação, como inicialmente eu afirmei para vocês. Tá ficando claro, gente? Parece um pouco confuso quando não há bons exemplos. Acho que eu dei bons exemplos aqui para vocês entenderem. Muitos alunos, quando caem essas questões, em especial em bancas como a FCC, ficam confusos e me perguntam o que é isso, não sei o quê. É pouco cobrado, mas se cair, muita gente vai quebrar, tá bom? Se cair essa teoria do recurso cognitivo, beleza? Da avaliação cognitiva. Em decorrência da referida, faltou um D, teoria, surge o conceito de autoconcordância. Então, olha só, a autodeterminação vai basear aí pra gente a avaliação cognitiva, que também vai estar relacionada à questão, tá, da autoconcordância. Da autoconcordância. E aí o que a gente tem nesse sentido? Olha só. Significa o grau em que as razões das pessoas para perseguir objetivos são coerentes com seus interesses e valores essenciais. Se os motivos que movem o indivíduo em seu processo motivacional forem intrínsecos, dependem só dele, ainda que não alcance o resultado pretendido, se contentarão, porque o processo de buscar é prazeroso para ele. Então, olha só, gente, o que seria essa autoconcordância? Eu quero muito fazer isso por mim mesmo. É uma motivação intrínseca. Então, a autoconcordância vai dizer o seguinte: por mais que ao fim eu não alcance o resultado que eu esperava, o prazer de fazer aquilo que eu estava fazendo vai me bastar. Eu vou estar satisfeito mesmo que eu não atinja o resultado, porque eu gosto do que eu estou fazendo. Então, seria a autoconcordância, ok? E olha lá, para terminar. Ainda segundo tal vertente, indivíduos que perseguem objetivos por razões que são extrínsecas, ou seja, dinheiro, status, tendem a não alcançar e só ficam felizes quando o atingem. Então, presta atenção nisso que é importante, tá? Dentro das teorias motivacionais de fluxo ou processo. Quando o indivíduo tem uma motivação que é intrínseca, ele quer fazer porque ele ama fazer, se ele não atinge o resultado ao final, ele não fica frustrado e insatisfeito. Ele pode se manter motivado e satisfeito, porque para ele o mais importante não é o resultado, é o processo, ok? O processo é importante. Agora, quando o estímulo é extrínseco, a motivação é extrínseca, se ao final ele não alcança, a tendência é que ele continue desmotivado, ok? Por isso que eu digo o seguinte para vocês, vou aproveitar, né? Já estou falando de motivação, vou usar isso para te motivar a estudar. Gente, muitas vezes a gente estuda para um concurso X e no final a gente não adquire o resultado que a gente quer. Tenta pensar na satisfação pessoal de estudar. Tornar o seu processo de estudo algo prazeroso. Se assim for, ao final você vai encarar da seguinte forma: eu não atingi o resultado esperado, mas eu aprendi tanto, isso vai servir tanto para a minha vida, que isso me satisfaz. Não vou ficar frustrado num nível que não me permita estudar para um outro concurso, ok? Posso dar um exemplo na minha vida? Bom, eu sempre tive uma autoeficácia elevada, eu sempre me senti capaz de atingir os resultados que eu queria em matéria de estudo, né? Não vou ser falso modesto, eu sempre tive facilidade de atingir esses resultados e isso me trouxe uma autoeficácia. Então, eu sempre achei que quando estudasse eu conseguiria o que eu queria. Só que depois que eu fui batendo cabeça na vida, eu fui vendo que não era bem assim. Dependia de um esforço maior. E aí, né, pelo estímulo, eu fui me esforçando ainda mais. O concurso para o qual eu mais estudei na minha vida foi o único que eu não tive nem classificação, que foi o concurso do Senado. No concurso do Senado, você tinha que tirar notas mínimas em cada bloco de prova. Foi a banca FGV, que é uma banca que, assim, que eu detesto, repudio, escrota, né? Principalmente no português. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, de 10 questões de inglês eu deveria acertar no mínimo 5, eu acertei 8. De português, eu tinha que acertar pelo menos 15, obter 15 pontos de 30. Eu não obtive os 15 pontos por uma questão que eu perdi. Então, eu me ferrei em português, a minha língua materna. Se você é mais inglês do que português, né? E eu reprovei. Mas foi o concurso, gente, para o qual eu mais estudei. Eu não obtive o resultado. Só que isso elevou tanto o meu conhecimento. Outra época, em 2007, eu passei para analista de recursos humanos da Câmara dos Deputados. Só que não levei.
Eu reprovei na discursiva, era para fazer um resumo e eles me reprovaram. À época, a FCC não disse para mim o que é que eu errei. Como é que você entra com recurso de uma discursiva que você não sabe o que você errou? Eles só atribuíram uma nota para mim, vazia. Entrei com recurso, não adiantou nada, entrei na justiça. Poxa, sou tão mongol que não saiba fazer um resumo? Fiquei questionando bastante isso. Claro que me desanimou. Só que eu aprendi tanto com aquilo, gente. Foi lá que eu virei professor. Eu virei professor mesmo da minha área para estudar, por estudar para aquele concurso. Então, eu não obtive o resultado. Então, eu aprendi a ver o prazer do processo e não só o prazer do resultado. É claro que eu obtive vários resultados positivos, né? Por exemplo, passei em 5º lugar nacional no Ministério Público, concurso super concorrido para analista de gestão. Então, claro que gozar do resultado é muito importante. Mas se você observar os ganhos marginais e focar no processo mais do que no resultado, isso vai virar uma fonte de prazer para você, tá bom? Agora, se você coloca como condicionante para sua motivação só um salário elevado, não é? Passar no concurso, ter estabilidade, não pensar no processo, isso pode ser uma fonte de frustração para a sua vida, tá? Então fica a dica aí, vamos seguir positivos na vida. Não faça do seu processo de estudos uma via crucis. Enxergue nele uma fonte de aprendizado para a vida. Como eu sempre digo para vocês, é uma frase já que eu utilizo, eu desejo sucesso, mas não sucesso na prova, porque você é maior e melhor do que qualquer prova. Provas passam. Seja feliz na vida. Faça tudo com alegria, com um sorriso no rosto. Ok? Vamos lá. Ai, professor, que bonitinho, mas vamos para a matéria? É matéria, caramba! Tá bom? Vamos lá. Seguindo. Teoria sobre motivação ainda, falando agora da teoria da equidade de Stacey Adams. Stacey Adams vai nos colocar, tá? Que a gente pode aqui ter motivação em razão de comparações que a gente faz. Então, o tempo inteiro o indivíduo está comparando. Você já deve ter se comparado demais com os outros, por exemplo. Estou na organização, eu tenho o mesmo cargo, eu tenho a mesma área de formação, mas eu estou vendo que aquele sujeito ali está obtendo benefícios que eu não tenho. Gera um senso de injustiça, um senso de iniquidade. Quando isso ocorre, o indivíduo tende a se desmotivar. Então, existem comparações que a gente faz. A gente se compara com indivíduos de dentro da organização, a gente se compara com indivíduos de fora da organização. A gente também faz uma comparação interessante e peculiar. A gente compara aquilo que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Se houver uma desproporção, se o equilíbrio organizacional não existe, ou seja, você dá muito mais para a organização do que ela te dá, aí vai ter um senso de injustiça, de inequidade, você vai se desmotivar, ok? Então, em síntese, a teoria da equidade de Stacey Adams se baseia em comparações feitas pelos indivíduos dentro e fora da organização e também entre o seu padrão de desempenho e o que é oferecido em decorrência daquilo que ele faz. Todas essas comparações são inerentes à teoria da equidade de Stacey Adams. Vamos lá ver alguns pontos? Bom, então as comparações são desses níveis, olha só. Primeiro tem o próprio interno. O que é o próprio interno? Experiências do funcionário em outra posição dentro de uma mesma empresa. Então aqui, olha só, você vai avaliar o seguinte. Eu tenho um desempenho ou ainda um comportamento. E aí, eu tenho isso daqui, olha só. Eu tenho um resultado ou benefício, tá? Que é diferente. Se esse resultado for menor do que as minhas contribuições, eu vou ter inequidade. Iniquidade. Agora, se eu tenho um certo desempenho, tá? Menor, só que eu obtenho um grande resultado, aí eu vou me motivar. Gente, todo mundo aceita a super recompensa, mas ninguém aceita a sub-recompensa. Você quer ver uma pessoa puta, é dar menos do que ela acha que merece ganhar, tá? É a sub-recompensa. Agora, se ela tiver a super-recompensa, ela fica motivada e nem questiona. Ai, que lindo de Deus. É assim, o ser humano é folgado, tá? Então, seguindo aqui. O próprio externo. Experiências do funcionário em uma situação ou posição fora de sua empresa. Ou seja, meu cargo, analista, no MPU. Aí a gente tem também o cargo analista no
TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal aqui, tá? O que acontece, gente? O analista do MPU tem as mesmas atribuições do analista do TCDF. Eu tenho um amigão, que é o Sérgio, né, que era analista de gestão pública do MPU, inclusive ele passou em 4º lugar, né, e eu em 5º, a gente estava ali encostado, tomou posse na mesma época, no mesmo órgão, a gente trabalhou junto por muito tempo, era uma parceria muito boa. Então eu e Sérgio estudamos juntos, trabalhamos juntos, ele fez o concurso do TCDF e ele foi aprovado e foi chamado para o concurso de analista do TCDF. O Sérgio ganha em torno de uns 18 mil lá. Lá no MPU, o máximo que eu tiro é o quê? Uns 14, né? Então, tem diferença, só que a gente tem a mesma atribuição nos dois órgãos. Aí eu penso o seguinte, eu vou sair daqui, vou fazer outro concurso, porque aqui eu não estou sendo valorizado, né? Eu tenho um trabalho de alto nível e eu quero ganhar mais. Por exemplo, iniquidade, só que aí é com outro, com o interno, né? Desculpe, com o próprio externo, tá bom? Outra comparação, o outro interno, outra pessoa do grupo ou da mesma empresa, tá bom? E o outro externo, que é outra pessoa ou grupo de fora da empresa. Então, a gente compara da seguinte maneira, pode ser o próprio interno ou o próprio externo, o outro interno ou o outro externo, ok? Pra você entender aí. Agora, olha só as premissas dessa teoria. Então, aqui a gente tem, injustiça por ser subrecompensado. A percepção. A gente compara, não é, onde R sobre IA significa relação entre o resultado e investimento. Então, aqui tem o resultado que a gente tem e o investimento, né? E aqui tem a recompensa que a gente tem, né? Entre o resultado e o investimento de outros funcionários relevantes. Se você vir que isso é menor do que isso, vai ter injustiça por subrecompensa. Ninguém aceita. Ninguém aceita a subrecompensa, ok? Equidade. Quando é que ocorre a equidade? Quando a comparação entre você e o outro, há equivalência, há igualdade, aí você fica satisfeito. Satisfeito. Quando o que você dá, quando você dá, obtém, pelo que você dá, algo que é maior do que seu colega, vai ter injustiça por super recompensa ou sobre recompensa. Quem vai ficar insatisfeito? Nesse caso aqui, você se desmotiva. Aqui, o colega se desmotiva, porque você está sendo super recompensado e ele sube, portanto, tá bom? Então é importante entender essas equaçõezinhas aqui para ficar mais claro para vocês, tudo bem? Então, mais uma teoria que a gente vence de fluxo ou processo. Teoria da equidade de Stacey Adams. Vamos para mais uma? Bora lá. Então, aliás, ainda faltam alguns pontos aqui. Quando há senso de injustiça ou iniquidade, espera-se que o funcionário adote uma das posturas abaixo. Então, feriu ali por algum desses motivos, né? Você tem aqui que um tem mais do que o outro, aqui tem igual, não vai afetar, aqui um tem mais do que o outro. Nesse caso, você tem menos, nesse caso, você tem mais. Sempre vai ferir a equidade, só que cada um segundo um aspecto, ok? Então, avançando aqui, o que a gente tem? O que é o comportamento ou postura que a pessoa pode adotar? Aqui, modificar seus insumos, por exemplo, fazer menos esforço ou mais se sentirem que ganham além do que é justo. Modificar suas recompensas, funcionários que recebem por peça produzida podem aumentar seus rendimentos produzindo mais peças com menor qualidade. Rever sua autoimagem. Eu achava que eu trabalhava em um ritmo moderado, mas agora percebo que eu trabalho muito mais do que os outros. Depois, rever a percepção que tem dos outros. O trabalho de Rodrigo não é tão interessante quanto eu pensava. Ou ainda, buscar outro ponto de referência. Posso não estar ganhando tão bem quanto meu cunhado, mas certamente ganho mais do que meu pai ganhava quando tinha a minha idade. Ou então, desistir, deixar o emprego. Percebam, gente, que o ser humano é dinâmico. Vários comportamentos aqui poderão ser adotados. Não há um único
comportamento padrão. Então aqui a gente viu, segundo o Robbins, isso está no livro Comportamento Organizacional, as várias posturas que podem ser adotadas em decorrência do senso de injustiça ou iniquidade. Que às vezes a gente tem uma compensação, você fala assim, eu não ganho mais do que o meu cunhado, ele ganha mais que a mim, mas eu estou ganhando mais do que meu pai ganhava quando eu tinha essa idade, então vou ficar aqui na minha, vou ficar na moral, ou então, vou reclamar não, tem tanta gente querendo trabalhar e eu estou trabalhando, né? Então tá de boa. Tudo isso, tá? O ser humano é dinâmico. Percebam, gente, essas teorias de fluxo ou processo, elas são dinâmicas, elas não prescrevem de maneira fechada e nem descrevem o que é a motivação, mas como ela se processa no indivíduo. Por isso que é a teoria de fluxo ou processo, tá? Agora vamos ver aqui outro ponto importante. Na verdade, a teoria da equidade busca um senso de justiça. A equidade é justamente um senso de justiça. E é importante que vocês entendam que equidade não é todo mundo se igualar, não. Porque, vamos falar um pouquinho de equidade na administração pública. Quando a gente fala na administração pública, equidade quer dizer o quê, gente? Iguala os iguais, desiguala os desiguais. Mas as desigualdades são previstas pela lei e as pessoas aceitam pelas condições peculiares. Você consegue fazer justiça com diferenciação entre pessoas? Sim, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês. Há vários sensos de justiça. A gente tem justiça de processo, a gente tem justiça que é distributiva e a gente tem a justiça que é interacional. Então, olha os tipos de justiça que a gente tem. Primeiro, a justiça atributiva ou ainda você pode encontrar como distributiva, tá? Atributiva ou distributiva. Definição, percepção do resultado que é justo. Exemplo, recebi o aumento de salário merecido. Eu merecia aquilo. Justiça processual. Definição, percepção de justiça do processo utilizado para determinar o resultado. Então aqui na justiça atributiva, você simplesmente distribui o que você tem que distribuir para a pessoa X e para a pessoa Y. O foco está o quê? Na recompensa. Então aqui todo mundo vai receber igual porque eu distribuí os recursos igualmente para todo mundo. É a justiça distributiva. Como é que é a justiça processual, gente? Eu sou membro de uma equipe. Eu, por exemplo, sou gestor de projetos. Tem pessoas na minha equipe que trabalham melhor, tem pessoas que trabalham de maneira desidiosa, tem gente que não está ali interessado, vai empurrando com a barriga. E eu tenho que avaliar o desempenho delas. E aí, vamos supor que esse desempenho fosse responsável por aumentar ou diminuir a gratificação, o que não é o caso, tá? Todo mundo recebe a mesma gratificação, contribuindo mais ou menos, o que é um equívoco. O máximo que eu posso fazer é desligar a pessoa do projeto, e isso falando com o meu superior, porque nem tem autonomia para tanto, tá? Então, o que acontece? Um recebeu mais do que o outro. Aí eu venho e explico os motivos pela sub e super recompensa. Fulano entregou mais resultados em menos tempo, então ele recebe um montante maior na fatia. Por quê? Porque ele deu mais. Você pode melhorar, você fez bem isso, mas no geral você contribuiu menos, portanto você vai receber menos. Dá para manter o senso de justiça dessa forma? Dá. É mais difícil que na atributiva? É mais difícil. Porque algumas pessoas podem não aceitar a subrecompensa, mesmo que você defina os parâmetros para dar mais a um e menos para outro. Só que isso aí é uma justiça que a gente chama de justiça processual, ok? Então, aqui exemplo. Fui inserido no processo utilizado para conceder aumentos e me deram uma boa explicação sobre por que eu recebi o aumento solicitado. Olha só. Então, eles explicaram. Aqui, o foco é o quê, gente? A recompensa. E a quantidade que você recebe. Aqui o foco não é a quantidade, é a justificativa para receber. Ou seja, aqui passa a ser o processo que você adotou e que justifica a atribuição diferenciada ou ainda igualitária. Agora a gente tem a justiça interacional. Definição, percepção do indivíduo do grau em que é tratado com dignidade e respeito. Exemplo, quando me falou sobre o meu aumento, meu supervisor foi muito gentil e cortês. Então você pega, até não dá. Você não dá para o cara o aumento que ele esperava, por exemplo. Só que aí você o respeita, você o trata com dignidade e isso faz com que ele não fique desmotivado. Ou seja, há uma justiça que a gente chama de interacional. E todas juntas formam o que a gente chama de justiça organizacional para a manutenção do senso de equidade, o que, portanto, gerará
motivação no indivíduo, segundo todos esses pressupostos, tá? Então, a justiça organizacional, a definição, segundo Robbins, é percepção geral do que é justo no ambiente de trabalho. Exemplo, acredito que este é um local justo para se trabalhar, por conta de todas essas vertentes, portanto, tá, gente? Interessante, né? Não sei se vocês já tinham estudado tão a fundo a teoria da equidade de Stacey Adams, mas eu gosto assim, ó, de destrinchar. Afinal, essa é a minha área de conhecimento por excelência. Motivação é um tema super bacana de estudar, né? Bom, a gente vai ficar por aqui. Não terminamos porque há muitas teorias mais de fluxo ou processo para a gente analisar, ok? Daqui a pouco a gente volta, vamos beber uma água. Até mais.